O assunto é esses motores descartáveis dos dias de hoje, que as pessoas andam comentando muito sobre eles. Isso, se a gente for analisar hoje, mesmo os motores mais antigos, como a P, né, os motores que saíam há muitos anos atrás, como a Pala, né, eles hoje também estão ficando descartáveis. Por quê? Porque hoje não está encontrando mais peça de qualidade como achavam antigamente. Hoje a gente, por exemplo, para achar uma bucha do eixo intermediário do motor AP, por exemplo, uma demanda para achar uma bucha que presta. Então, também não é assim, essa maravilha como era antigamente. Você chegava lá, encontrava tudo para ele, com peça tudo de boa qualidade, montava e ficava perfeito, né? E o preço também tem ficado muito alto desses motores. A retífica tem ficado muito cara, todo o seu parafernália dele lá para fazer ele. Já os motores modernos, que também não são baratos, né? Mas que hoje alguns não dão menor condições de você arrumar. Alguns é 100%, você não esquece. Não vai conseguir arrumar nada dele. Você vai tentar arrumar e não vai conseguir arrumar nada. E aí você pode levar para uma boa retífica. O cara lá pode até fazer um serviço e conseguir fazer uns milagres lá, resolver algumas coisas lá para você. Não vai ficar aquele motor 100% como era se fosse um zero. Vai ficar um motor bom, às vezes, dá para você rodar um tempo com ele, mas vai ter problema, vai começar a dar problema de novo. E porque hoje em dia, por exemplo, o bloco do motor, que é todo de alumínio, eles estão procurando fazer o motor mais leve possível, mais fino possível, para poder tirar também o maior aproveitamento do motor e, ao mesmo tempo, o motor não pesar o carro, não virar um peso morto dentro do carro, né? Que você tenha aproveitamento do motor de 30%, 40%, né? E o motor como antigamente. E você não tem um motor, plenitude da potência do motor, né? Você tem mais peso do que motor. Então, hoje em dia, a gente nota, por exemplo, os motores modernos, de alumínio, você pega o bloco dele, é um bloco que, como eu vou falar, ele é um bloco esquelético, né? Você diz, né? Assim, ele é todo. A gente consegue perceber a camisa do cilindro ali, ó. Antigamente você não via isso, porque era aquele motor todo fechadão, com aquela espessura grossa no bloco. Hoje o bloco é todo estruturado para não quebrar, para não dar problema, com material bom, um material muito bom, né? Mas já é um aproveitamento assim. Eles fazem ele no limite. Mas não quer dizer que esse motor é tão descartável assim. Por exemplo, já esse aqui, o EA211, é um motor seguinte, ele não é 100% descartável. Ele tem, lógico, ele, vamos dizer assim, ele anda ali perto da cerca, né? Para ir embora, né? Mas ele não é aquele motor totalmente descartável. É um motor, primeiro, se der manutenção, ele dura muito. É um motor bem resistente em durabilidade. Dura muito, roda muito. Não é um motor de ficar baixando óleo, de ficar dando problema de barulho e tem que ficar abrindo e mexendo com ele. É um motor que dura muito se bem tratado, bem cuidado, né? Aí, hoje, o que a gente vê num motor desse? Por exemplo, vamos supor que eu tenho um problema com comando de válvula nesse motor. Em vez de eu ter que trocar o cabeçote inteiro, eu troco a gaiola. Ela é roletada, muito melhor do que com comando direto, no alumínio. E eu tenho um preço ainda que é muito inferior a ter que trocar o motor. Eu troco a gaiola do motor, eu tenho um comando. Se eu tiver que mexer nesse cabeçote e trocar a válvula dele, trocar guia, trocar retentor de válvula dele, eu consigo fazer isso.
Isso é simples de fazer, tá vendo? Nesse motor. É simples que eu falo assim, é batata, assim. Qualquer retífica vai fazer isso para mim. Qualquer retífica boa vai fazer isso para mim. Normal. Se eu tiver aqui, por exemplo, um cilindro passando óleo, dependendo o que for, anel, pistão, e não tiver muito riscado, muito estragado o bloco, eu vou conseguir, às vezes, aproveitar o standard mesmo. Eu vou conseguir pegar um pistão novo standard, porque hoje os motores modernos, eu tenho visto que ele tem estragado mais o pistão do que a camisa. Então, às vezes, a gente consegue manter ele ainda num standard. E ele ainda me dá aqui um 0,25, ele me dá ainda uma margenzinha para me poder passar para uma outra retífica. Aí o virabrequim, eu não consigo mexer com ele. Por quê? Porque a Volks, esse alumínio, que a estrutura dele lá é muito fraca, é muito fina, né, como se diz o outro, o aperto que foi dado no bloco, a deformação na hora que fez o aperto do virabrequim, segundo a Volks, se eu tirar e voltar de novo o parafuso, eu já estou correndo risco de ele roçar a rosca, o parafuso não ficar mais lá. Ou eu tenho uma deformidade no colo do bloco, o casquilho não tem assentamento. Então ela considera que isso aí é descartável. Eu perdi o virabrequim, perdi o motor. Pronto, eu perdi pelo menos a parte de baixo do motor. Eu posso comprar ele até parcial aqui, sem ser com cabeçote, mas eu perdi a parte de baixo. Isso, algumas retíficas têm dado uma certa solução para isso. Vamos ver, assim, quem no futuro, se isso aí vai durar muito, vai durar pouco. Mas já é a parte descartável desse motor. Se você pegar o motor, ele ferver, ele, por exemplo, esse motor chega e ferve, sobreaquece demais e tal, e a pessoa anda sem aditivo, ou essas coisas desse tipo assim. O motor, ele tende a fazer o quê? A empenar. Ele antigamente empenava mais o cabeçote porque o bloco era de aço. Hoje empena os dois. No ele empenar, a gente hoje em dia não tem condições de ficar cortando o cabeçote, porque esse cabeçote está extremamente envenenado para ficar tirando o bifinho dele para poder acertar o bloco com o cabeçote. E aí vem uns recursos. Tem recurso de gente que solda, faz a solda de alumínio, enchendo e depois retifica para poder consertar. Só que tem um porém nessa questão aí. Primeiro, quando você faz a solda no alumínio, ela já repuxa. O motor, quando ele empena, ele não empena só a face do cabeçote aqui. Ele, quando esse cabeçote faz esse movimento aqui, ó, o colo, essa parte de cima dele aqui, as furações lá dentro da válvula, tudo também vai alterar, tudo também vai perder a forma dele. Se o motor, por exemplo, rodar o comando direto no cabeçote, ele vai perder o colo do comando. O comando vai ficar fora do lugar. Tipo no EA111. Se você pegar, por exemplo, ele não vai empenar só assim. Ele vai empenar assim, ele vai empenar assim e ele vai torcer. O que acontece? Não é um empeno simples que acontece aqui. Na camisa, a mesma coisa. A camisa costuma ovalizar. Ela fica oval. Ela perde, o motor perde, faz a barriga, mas ele também perde a formação da camisa quando ele ferve. Então, não é simples arrumar. Aí, hoje, tem uns recursos que algumas retíficas estão usando, retífica boa, tipo a Projeto lá, né, que é muito famosa, boa, que é esquentar o bloco, prensar ele, para tentar não tirar nada dele, nem soldar, para tentar voltar ele para o lugar. Aí alguns eles conseguem voltar e tal. Mas se você ficar vendo, você vai ver que a medida não vai ficar assim, tudo preciso como era antes. Mas pode funcionar há muito tempo. Mas mostra que é o seguinte, o limite hoje para mexer com o motor está ficando cada vez mais escasso. Nós vamos chegar a um ponto que nós vamos pegar um motor desse aqui e vamos jogar ele fora mesmo. Não tem essa de nem abrir nem para olhar. Porque vai ver que
igual uma televisão. Vai perder tempo, ficar abrindo para ficar tentando arrumar. Aí aonde que vem essa fama, mas em contrapartida, pelo menos o que eu vejo aqui na Volks, nesse A211, eu, eu hoje afirmo com todas as letras, é um motor muito bom, ele é muito resistente. Se a pessoa não deixar uma correia arrebentar, não deixar óleo ruim, água ficar perfeito, der uma boa manutenção no carro, ele não vai, vai rodar muito com esse motor, né? Que tem pessoas aí que já tá passando seus 200 mil com esse motor já, e vai ser feliz com esse motor. Não vai ter essa de falar, porque o motor deu problema, porque o motor é problemático e tal. Não vai ter nada disso. Hoje, o que se tem que prestar muita atenção nos motores modernos é a manutenção. Você tem um motor com correia banhada a óleo, não vai naquela ilusão de achar que vai rodar 240 mil, porque isso é papo de montadora. Não roda. Não fica achando que óleo é para 10 mil ou um ano, que não é. O óleo motor é 5 mil, 6 meses. Não tem essa de 10 mil quilômetros um ano com óleo. A pessoa pegar, por exemplo, você pega, por exemplo, essa correia dentada aqui, ela é para 120 mil ou 4 anos e meio, né? Mas você vê, por exemplo, é muito. Eu nunca peguei um carro desse com 120 mil que essa correia tivesse lá sem estar. Eu nunca peguei. Eu sempre peguei. Esse carro tem 95 mil. Rodou bem esse carro. A correia já estava num ponto para arrebentar. O esticador já tinha travado. Ele já estava começando. Ele ia deixar esse cara na mão. Então, quer dizer assim, a correia hoje em dia, ela não é feita mais ela não é feita para rodar aquilo que a montadora fica falando. Que é para 120 mil, aí o cara vai lá cegamente e vai rodando 120 mil. Aí o cara fica 4 anos e meio, o carro com, vamos pôr, 20 mil quilômetros rodados, 5 anos, 6, 7 anos com a correia. Ele está esquecendo que a graxa do esticador, a correia, ela já envelheceu. A borracha dela já ressecou. O esticador, a graxa dele já secou. Ele está procurando, né? Ele está procurando, ele está querendo. Ele roda sem um aditivo e está procurando. Então, hoje em dia, não vejo assim. Eu vejo o problema que está acontecendo hoje em dia. É tipo assim, a pessoa não usa o óleo correto, demora a trocar o óleo, às vezes o óleo correto demora a trocar o óleo. A pessoa não dá uma manutenção, fica esperando ali fica naquela ilusão que aquele vai rodar por resto da vida, não vai, porque a montadora falou. Infelizmente, isso aí é para vender carro. Não funciona, não funciona. É igual o óleo de caixa, é igual o óleo motor. Isso tudo é para falar assim, meu motor ele é ecológico, ele não troca óleo a cada 5 mil quilômetros, ele troca a cada 10 ou um ano. Então, quer dizer, a pessoa troca muito menos óleo no meu carro do que antigamente. Tal. Isso é tudo para ganhar ISO, não sei o quê, para poder englobar. Na minha opinião, é o seguinte: quem sabe dar manutenção, o mecânico sabe dar uma boa manutenção e faz boa manutenção, os motores, tanto 3 cilindros, 4 cilindros, isso aqui é a mesma coisa do 3 cilindros, só tem um cilindro a mais lá. Você pega esses motores todos, eles estão, para mim, durando bem. Eles estão indo com a quilometragem até muito bem. Eu não acho que estão assim problemático como as pessoas falam, não. Eu acho que está problemático é a mentalidade das pessoas ainda com manutenção fraca. Aquela manutenção que as pessoas não querem dar no carro. Isso que é o problema. E tudo subiu muito de preço. Peça, carro, tudo subiu muito de preço. Aí uma coisa combina com a outra, para dar mais problema. Então é isso. Aí é só passando e dando essa dica aqui, mostrando. Vou ver se eu acho aqui. Agora eu não vou ver aonde que está a peça, onde eu queria. Esse carro aqui mesmo, o tensor
Tá vendo como é que ele tá escuro? Aí isso é falta de graxa já. A graxa secou dele aqui dentro. Ele tá bonito assim por fora, mas a graxa secou. Quer dizer, na hora que chega na hora da temperatura, ele começa a travar. Ele travou ao ponto de chegar a seta dele aqui, ó. A seta dele tem um momentâneo dele aqui, ó, que a seta dele que trabalha aqui, né, com a mola, eu não vou conseguir mover agora. Veio cá, cara, empenou a chapa de apoio, onde que ela, é o batente final dela. Chegou a empenar o tensor. Chegou, torceu o tensor. Quer dizer, aqui deu muita sorte de não perder a correia dentada. Então, o que acontece? São carros 2014, que a correia é original ainda. Então agora colocou a nova. Então você vê que não é essa coisa descartável, como as pessoas pensam que é, né? Tem qualidade, certo? O que falta é manutenção correta. Então é isso aí. Até a próxima.